Bom dia, estamos aqui no nosso terceiro episódio do nosso podcast BioX, com a nossa ilustre convidada, a doutora Franciide, técnica em enfermagem, que não exerceu, foi direto para o laboratório, né? Biomédica, docente na área da saúde, ensino em enfermagem, fisioterapia, farmácia, pós-graduando em citologia e CEO de um laboratório com mais de 19 anos de experiência. Como a senhora está hoje, doutora? Bom dia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Agradeço a coordenação, agradeço a toda a turma, né, pela escolha, por me convidar para estar aqui nesse dia. Agradeço demais. A gente é aluno do T1 de Biomedicina, né? Eu me chamo Elaine, essa é a Tainá, esse é o Silas. A gente tem preparado umas perguntinhas assim para a senhora, mas não é nada muito assim fora de campo. Pode começar a Então, vamos começar com a primeira pergunta, que é, nas análises clínicas, o que a doutora considera, o que a doutora considera de importância no diagnóstico e acompanhamento de doenças? Vamos lá. Nas análises clínicas, nós temos, inicialmente, né, o interesse do público em buscar o laboratório, na maioria das vezes, quando ele está apenas com o processo de doença, digamos assim, já instalado. Então, é quando o interesse maior vai até o laboratório, do público até o laboratório, né? Porém, dentro do laboratório, nós temos o diagnóstico de doenças, né? Mas também temos aquele público que busca pela prevenção, né? Então, nós temos também nosso público que vai até o laboratório buscar exames com o intuito de se prevenir. Então, o laboratório de análises clínicas, ele abrange tanto o diagnóstico de doenças, como também a prevenção de doenças que poderão vir a surgir. E a minha pergunta é como você descreveria o papel do biomédico no campo das análises clínicas? Bem, o biomédico, eu sou suspeita porque eu sou biomédica. Né? Então, o biomédico, ele tem um papel importantíssimo, porque quando ele já sai da sua graduação, ele já sai apto para trabalhar nesse campo, né? E ele já sai com um conhecimento bem vasto, né? Dos vários campos que análises clínicas podem oferecer, da dermatologia, da bioquímica, da microbiologia, da citologia, parasitologia, uroanálise. Então, ele já sai com um conhecimento base e bom para atuar, né? Mas não deixa de ser importante que o biomédico ele busque capacitações e especializações, né, para aprimorar o seu conhecimento dentro da sua atividade laboral dentro do laboratório. E quais são os avanços assim, tecnológicos que você acha que auxiliam ou que atrapalham o biomédico? Porque as máquinas estão avançando tanto, a tecnologia avança tanto, que a gente pode acabar meio que assim, igual de mim, ficando sem emprego, né? Porque as máquinas estão dominando tudo. O que você acha da tecnologia laboratorial? Como ela te auxilia no dia a dia de um biomédico de análises clínicas? As máquinas sofisticadas, né, são importantíssimas para nos dar uma agilidade, para ajudar na liberação de um exame com mais rapidez. Mas se nós não tivermos um profissional capacitado para manusear essas máquinas e interpretar o que a máquina está nos dizendo, então a gente vai ficar meio que perdido ao liberar um resultado. Então eu preciso, como profissional, me capacitar, entender o que a máquina está me liberando, o resultado de um exame, e associar com aquilo que o meu paciente se queixa ou que ele está buscando no caso de uma prevenção. Né? Por exemplo, o paciente que ele não é diabético, mas a máquina está me informando que ele é diabético. Então, como é que eu vou associar isso? Então, eu preciso ter um conhecimento básico, inclusive, se o paciente está com prazo de jejum normal, ou se ele está com o jejum muito curto, ou se ele tomou algum medicamento que vai interferir nesse resultado. Então, eu preciso ter um conhecimento, né, para interpretar o que a máquina está me dizendo. Então, a máquina sofisticada, a máquina de ponta, é muito interessante, é muito bom, nos auxilia no nosso dia a dia, para nos dar uma agilidade, uma rapidez, mas precisamos ter profissionais qualificados para interpretar o que a máquina está querendo nos dizer. Interessante. E na prevenção de doenças, quais os exames mais comuns que os pacientes procuram fazer?
Nós temos os exames de rotina, né? O que a gente geralmente costuma chamar de check-up. Né? Então, nós temos hemograma, né? Que a gente pode verificar através de um hemograma se a pessoa tem uma anemia, né? Se aquela anemia ela é decorrente de uma anemia patológica, se é uma hemorragia, podemos detectar, né? Como está o sistema imunológico, podemos ver isso também, processo de infecção, né? Exame de glicose, para detectar diabetes, colesterol, triglicéridos, como a gente costuma dizer, as taxas, né? Função renal, hepática, exame de urina, de parasitológico e fezes. São exames básicos de rotina que a gente tem todos os dias dentro do laboratório. E quando o resultado é ambíguo? Assim, a máquina deu meio que inconclusivo. Acho bem provável que isso aconteça, né? Mas veio lá, tá inconclusivo. E agora, o que a gente faz? A gente não libera, manda voltar. O que a gente faz quando dá inconclusivo? Bem, a gente tem que ter profissionais capacitados para isso, como eu falei, né? Uhum. Precisamos ter uma anamnese adequada do paciente. Primeiramente, a gente tem que ter uma porta de entrada, né? Que é a nossa recepção, que são nossos outros profissionais que também atuam, nossos técnicos dentro da coleta, dentro da recepção, que pode fazer uma breve conversa, uma breve entrevista com o paciente, para saber se ele realmente está adequado para fazer aquele exame com relação a jejum, com relação a medicamentos, coisas que interferem, situações do meio externo que podem interferir no resultado. Como a gente chama, são pré-análises, né? Que podem ocorrer depois um erro pré-analítico devido a uma falta de informação. Então, quando a gente vai para dentro do laboratório, fazer a parte analítica e o equipamento me libera um resultado que não está condizente com o que o paciente me informou, né? Então, eu tenho que estudar aquela análise do paciente para ver onde foi que o aparelho está tendo a concordância ou a discordância. Daí eu vou poder fazer uma repetição daquele exame, ou em uma situação eu posso solicitar que o paciente, não sempre, mas se realmente continuar mantendo essa incompatibilidade, eu posso chamar o paciente, conversar com ele, solicitar uma nova amostra, mas a gente evita, porque de qualquer forma é um desconforto para o paciente. Mas a gente precisa ter, inicialmente, né, essa entrevista desse paciente, para a gente saber onde é que a gente vai estar lidando com o resultado que o paciente que o equipamento vai me mostrar. Entendeu? E quais as áreas de especialização dentro das análises clínicas que você considera mais promissora para os biomédicos que está aí agora? Bem, dentro das análises clínicas, né, nós temos a microbiologia, é uma análise que realmente, né, está tanto dentro do laboratório para fazer o diagnóstico de bactérias, né, de fungos, da gama de micro-organismos, né, que é essencial, porque a gente tem pacientes que estão em processo de infecção instalada, então precisa determinar que tipo de micro-organismo é aquele. Então, a microbiologia vai para isso, para nos ajudar, do mesmo jeito que está dentro de grandes universidades, para quem quer buscar mestrado, se especializar sobre isso, né? Mas também na rotina do laboratório, nós temos a hematologia, né? Onde a gente tem um profissional hematologista que ele tem um campo de visão maior, mais bem detalhado, para fazer diferenciação de certos tipos de leucemias, de cânceres, né? Temos a bioquímica, a citologia, né, para detectar células precursoras que um dia podem vir se transformar em câncer. Então, tudo isso são campos, né, de muita visibilidade dentro da área das análises clínicas. Agora, uma curiosidade assim, minha. Quais são os principais fatores assim, que te levam a determinar que, para esse caso, eu preciso usar essa técnica ou esse método? Ou cada laboratório assim tem? Não, eu faço usando essa técnica e esse método. Bem, a gente trabalha de acordo com o que o paciente está trazendo para a gente. Se eu tenho essa metodologia dentro do meu trabalho, tá? Então, se eu tenho essa metodologia dentro do meu trabalho, então o médico, ele solicitou uma outra metodologia. Então, eu tenho que trabalhar com laboratórios parceiros de grandes portes, geralmente são laboratórios nacionais, reconhecidos no setor, a gente tem essa parceria de enviar
essa nova metodologia que o médico está pedindo, né, para ser feito nessa parceria. Então eu te ajudo, você me ajuda. Mais ou Sim, menos nesse mais ou menos negócio. isso aí. Então, a próxima pergunta. Quais são os tipos de amostra que o citopatologista analisa? O citopatologista, ele tem as amostras cervicais da mulher, né? Que é tanto vaginal quanto as amostras do colo do útero, para detectar câncer de colo do útero, câncer através da infecção do HPV, né? Temos também análise de líquidos, né? Tem as análises de mama também, tireoide. Então, a citopatologia, ela tem um campo de visão também, não apenas restrito a câncer de colo do útero, mas a outros sítios anatômicos também. Eu ainda não comecei a trabalhar com ela, né? Mas é uma ferramenta que vai realmente nos dar um grande suporte, vai nos ajudar bastante, né? No nosso dia, na nossa rotina, e eu acredito que vai ser um grande avanço. Eu ainda não estou trabalhando com a inteligência artificial, mas são coisas que a gente precisa no dia a dia. Né? Realmente será de grande importância na nossa Mas a rotina. senhora não acha que ela pode dar algum erro, dar algum resultado errado assim? Como eu falei, eu ainda não estou trabalhando com ela, então não vou ter como lhe responder no momento. Né? Eu trabalho apenas com plataformas na parte digital, né, para fazer divulgação, de marketing. E dessa parte aí eles estão me ajudando bastante, mas dentro das análises clínicas eu ainda não estou trabalhando com ela. E um nunca vai excluir o trabalho do outro, né? A tecnologia nunca... Não vai substituir. Se você tem uma tecnologia de ponta, uma tecnologia muito boa, mas você precisa ter um profissional também muito bom para ajudar a interpretar o que a máquina está querendo informar. E quais são as principais medidas de controle de qualidade que são usadas assim no laboratório? Bem, nós temos uma gama de controle de qualidade, temos controle de qualidade interno e externo, né? Que além de serem exigidos, né, por vigilância, a gente tem que cumprir, né? Elas nos dão uma credibilidade e uma responsabilidade dentro do laboratório. Tem algum conselho que você daria para alguém que está começando a carreira de análises clínicas? Siga em frente. O caminhar é um pouco suado, né? O início é um pouco difícil, tem um aprendizado, tem todo um processo de esforço, caminhar, mas é compensatório. Principalmente quando você tem uma dedicação. Eu estava falando justamente sobre isso ontem com os meus alunos. Então, nós vemos que tem tantos esforços por trás de apenas você começar um estudo, um curso, né? Tem pessoas que se deslocam de outras cidades, vêm morar numa cidade que não é sua, outros precisam vir e voltar depois de um dia intenso de trabalho, né? Então, você precisa, o mínimo que ter, buscar o conhecimento, se preparar, ser um profissional bom. Quando você sair de dentro da universidade, você vai para o campo de trabalho brigar com profissionais excelentes. Então, você tem que ter o mínimo de conhecimento possível para chegar lá e competir junto com eles. E depois disso, você tem que se especializar, buscar aprimorar aquilo que você aprendeu dentro da universidade. Então, o campo vai lhe exigir isso aí. Você tem que se destacar. Tem que destacar. E como você avalia a importância da ética e da precisão nos resultados das análises clínicas? Da ética Sim, e da precisão. sim. Bem, a ética, né, ela está dentro de tudo que qualquer profissional, né? Nós temos que saber, né, lidar com o nosso público de forma discreta, né? Confiar naquilo que a gente se propôs a fazer, né? Ter a responsabilidade e, como é que eu posso dizer? Mostrar para o paciente que nós temos um conhecimento amplo e específico daquilo que ele está buscando. Então, a gente tem todo o processo, né, de tornar aquele cliente, fidelizar, né, aquele cliente. A gente tem como
gaguejando bastante, porque eu estou tentando procurar as palavras. Muito termo técnico, a gente está tentando Então, assim, colocar a mais gente linguagem. precisa mostrar àquele cliente que nós temos o conhecimento, né, a segurança de provar o que ele está vindo buscar. Que são nossos conhecimentos, os nossos resultados. Né? Então, a gente precisa trabalhar de forma que ele confie nos dentro da nossa ética, né? Ter uma responsabilidade, né? Trabalhar de forma confiável e a precisão dos resultados das análises, a gente está justamente na questão de equipamentos de ponta, equipamentos sofisticados, né? Onde a gente precisa ter profissionais qualificados para isso, para a gente entender por que eu estou liberando um resultado confiável, um resultado satisfatório, se é realmente isso aqui, né? Se eu estou tendo uma boa interpretação desse resultado, liberar qualquer coisa e o paciente sai com resultado. E, assim, já que a gente já puxou para o lado do resultado do paciente, como você são as estratégias mais eficazes assim, para a gente comunicar ao paciente o que ele tem e para, ao mesmo tempo que falar para o paciente o resultado do exame, para comunicar aos outros profissionais da saúde? Bem, se o paciente ele vem com uma solicitação médica, então ele vai precisar realizar um exame e quem vai dar o resultado do exame é o médico. Mas, assim, quando o paciente vem, mas, assim, que eu já vi muito, minha mãe principalmente, ela adora fazer isso. Mas por que que eu tenho que fazer esse exame? Esse exame serve para quê? São perguntas, assim, que do dia a dia acaba escutando, não é? São sim. Né? Então a gente precisa ter uma equipe preparada para isso. É. Né? E nós, como biomédicos, eu só tenho como preparar a minha equipe, como sou proprietária, eu preciso preparar a minha equipe para chegar nesse ponto. Quando o cliente chegar, por que isso aqui é importante, né? Saber responder. Eu tenho que saber para poder preparar outra pessoa, um outro profissional, né? Então, a gente pode orientar, sim, o paciente, olha, esse exame aqui, essa glicose, ela é importante para medir, né, como é que está a sua glicemia, a taxa de açúcar no seu sangue, como é que está a sua imunidade, a sua anemia, qual a importância de fazer exames de PSA, por exemplo, rotineiramente, entrar nos exames de rotina, exames de tireoide. Então, a gente tem que ter um bom treinamento com a nossa equipe, porque eles são a porta de entrada, né? E o cliente, quando ele chegar buscando essa informação, a gente saber se está direito. Na sua área, que tipo de dicas de prevenção você daria para as pessoas em doenças que você identifica através das análises clínicas? É porque é bem amplo, né? Então, entra justamente nos exames que ela me Rotina. perguntou, por exemplo, exames de rotina. Então, a gente pode orientar, né, o paciente, principalmente aquele paciente que chega no laboratório sem nenhuma requisição, né? Sugerir, na verdade, nem orientar, é sugerir, caso ele queira, né, mostrar quais são os exames de rotina que são interessantes que se façam pelo menos uma vez no ano. Né? Então, Check-up, né? um check-upzinho, caso ele já tenha alguma patologia associada, a gente pode orientar ele a repetir depois de 6 meses, por exemplo. Caso tenha alguma alteração, mostrar para o médico, tá? Para o médico talvez entrar com um processo de medicamento ou mudar a rotina alimentar, né? Então, para depois de 3 meses, por exemplo, precisar refazer, não todos, mas alguns todos. Mas aí acho que sempre muito procurar um médico para fazer essa análise completa dos exames. E para você, qual a principal diferença entre um laboratório de análises clínicas privado e um público? Uma pergunta difícil, hein, doutora, que a gente faz? As melhores. Eu já trabalhei no setor público, foi um curto prazo, né? Mas a questão do setor público é a emergência daquilo dali, né? Que o pessoal chega, todo mundo, né? Um quer, o outro também quer, tem outro profissional que chega junto também, né? Mas quando eu trabalhei, na verdade, eu trabalhava apenas como uma técnica, então eu tinha, digamos, um conforto, né? Melhor de quando se trabalha dentro de um laboratório público que tem muitos outros profissionais ali junto, né? Mas o setor privado a gente consegue ter decisões melhores, digamos assim.
se esse exame eu vou fazer, se esse exame eu não faço mais, se isso cabe no meu orçamento, né? Se aquele paciente, ele precisa, nós podemos repetir aquele exame daquele paciente, vai gerar um custo, vai gerar um custo para mim, então eu prefiro gerar esse custo para mim do que o meu paciente sair insatisfeito. No setor público, eu acho que você não tem muito isso, não. Tem mais liberdade do privado, O né? privado você tem mais liberdade para isso. Sim. E como você se mantém assim atualizada com os avanços que tem dentro da análises clínicas? Tendo essas novidades que tem, assim, que surgem técnicas novas e ainda, ao mesmo tempo, equilibrando ser uma CEO de um laboratório e uma professora. Bem, nós temos as redes sociais para isso hoje em dia. Então, a gente busca, através de profissionais, referências, né? E eu tenho, vocês têm também, os professores de vocês também têm, aqueles profissionais que a gente se espelha, né? Então, a gente acaba seguindo aqueles profissionais nas redes sociais, buscando acompanhar as novidades que eles estão informando, que eles estão transportando, né? Fazer cursos de capacitação para buscar melhorar e capacitar o conhecimento. Também temos os artigos. Vamos para artigos científicos. O que é que eu estou precisando de melhorar o meu conhecimento? Nós sabemos, a gente na rotina do dia a dia, a gente acaba sentindo a necessidade de buscar um conhecimento nessa determinada área. Exemplo, nós tivemos lá, no passado recente, a Covid. Então, acredito que todo profissional de saúde, ele buscou essa necessidade sobre informações para nos auxiliar dentro do laboratório sobre a Covid. Quais seriam os exames antes para botar no exame de rotina, o paciente que foi diagnosticado com Covid, quais são os exames que a gente tem que ficar sempre mantendo, por que fazer aqueles exames, quando é que ele vai estar alterado, quando é que ele vai começar a ficar normal. Então, a gente sente essa necessidade no dia a dia. E também temos uma pergunta da plateia. Então, assim, já faz um tempinho, né, que eu estive, foi um curto prazo, né? Como era apenas eu e uma técnica, então a gente acabava se sobrecarregando um pouco, né? Tinha também o déficit de alguns tipos de exames, né? Às vezes chegava a solicitação precisando de um resultado do exame, a gente estava sem um reagente para fazer as dosagens. Então, acaba sendo um pouco esse déficit com um pouco de sobrecarga devido aos profissionais serem poucos, digamos assim. E, assim, como você avalia o impacto das análises clínicas na nossa saúde pública e na prevenção de doenças? Ah, se fizessem mais pelo público, assim, pelo povo, a gente conseguiria prevenir mais doenças. O que você acha? Aí vai nessa questão de gestão, né? Para fazer investimento na saúde, né? Nós temos aí muitas tecnologias, nós temos aí profissionais muito bons no mercado, mas a gente encontra gestão não investe diretamente na saúde do município, do estado, né? E acaba deixando esse déficit. E quais as competências que você... as competências que um biomédico precisa ter para se destacar nessa área? De análise, Isso. né? Então, ele tem que buscar o que ele gosta, primeiramente, de fazer. Durante o seu curso, você vai começar a enxergar, né, áreas específicas que você gostaria de seguir. Né? Na minha época, eu me apaixonei pela citologia. Quando eu cheguei lá na frente, meu olho brilhou na hematologia. Quando eu fui para a bacteriologia, eu me encantei. Mas quando eu fui para a realidade do dia a dia, digo, a citologia bateu mais forte. Ganhou um espaçozinho. Então, assim, aí eu fui buscar, né, e melhorar o meu conhecimento. Tanto que na minha época de estudante, eu paguei a disciplina,
histologia clínica. Depois eu vi que tinha um eletivo, eu corri atrás do eletivo, eu já cada uma melhorava meu conhecimento. Na hematologia eu já tinha aquela curiosidade também, o olho brilhava, mas a gente tem que buscar aquilo que a gente gosta. O amor já brota de cara, então a gente vai se especializar naquilo ali, né? Buscar mais conhecimento, mais capacitação, as atualizações que estão disponíveis para o profissional, né? Como eu falei, com profissionais de referência, né? E buscar melhorar o nosso conhecimento para aquilo ali. Então, assim, como você. Quais são as oportunidades de pesquisa que você pode ver assim, dentro da patologia clínica? Né? Puxando um pouquinho mais para a sua área, para não deixar tão vídeo. Não, nós temos aí diagnósticos, né, precoces para detectar o vírus do HPV. Temos tecnologias, né, a gente vai buscar o conhecimento, né, para detecção o quanto antes de pessoas com provável infecção pelo vírus do HPV. Né, tem os exames que a gente pode ver dentro da nossa realidade o que a gente pode oferecer para o nosso cliente. Tá? Se aquela demanda daqueles exames que estão sendo oferecidos, exames mais importantes, não é mais importante, mas exames mais detalhados, se a gente consegue inserir aquilo ali dentro da nossa rotina, porque tem custos para isso, se tem custos para isso, a gente tem que ver se a demanda vai dar conta, porque às vezes não dá, né? Mas é importante a gente ter pelo menos o conhecimento, para quando o cliente chegar, a gente saber, né, orientar. Se a gente não fizer, a gente saber onde buscar. E num contexto assim da análise clínica, é muito importante ter, né, um relacionamento interdisciplinar ali, né? Pelo que eu percebi. Então, como você incentiva ter os profissionais assim se darem bem, mas tendo áreas diferentes? Porque às vezes pode ter uma leve rixa, né, entre as áreas. Ah, minha área é mais legal, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, do que a sua. Dentro das análises clínicas? Isso. Bem, eu costumo brincar, a gente tem que ter parceiro na concorrência. Né? É muito difícil a gente viver sozinho. Ninguém vive sozinho. Vai chegar uma hora em que você vai precisar de um colega, né? Para buscar uma orientação, às vezes pedir até um reagente emprestado, que o seu não deu tempo de chegar. Então, a gente tem que trabalhar com coleguismo, com respeito, com ética, né? Com respeito com o colega, com o profissional, cada um respeitando a sua área, né? Então, eu costumo brincar dizendo que a gente não pode ter concorrência. E quais são os meios que você procura hoje em dia para adquirir conhecimento? Porque sabemos que na biomedicina, a todo momento, as coisas estão se atualizando, estão chegando novos estudos sobre as coisas, e quais são os meios que você procura para atualizar isso? Bem, como eu também trabalho na docência, né? Então, eu sou obrigada a estudar praticamente todo dia. Então, eu tenho que estar buscando conhecimento, porque a gente começa na sala de aula, você sabe disso, a gente começa a trabalhar um determinado assunto, o aluno lá de trás pergunta outra coisa, lá na frente que você ainda vai ver daqui a uns 2 anos, por exemplo. Né? Ou até no final da disciplina. Então, a gente tem que estar com o assunto afiado, né? Mas é importante que a gente busque as capacitações. Busque ampliar o nosso conhecimento, os nossos horizontes, buscar novos conhecimentos para aprimorar aquilo que a gente já sabe. E é muitas vezes para nos relembrar aquilo que a gente sabe, mas esqueceu. Então, as capacitações, as atualizações são isso. Até através de artigos, né? Através de artigos, através de professores, dos próprios professores do seu dia a dia. Nós temos alguns professores que oferecem cursos de capacitação, que estão buscando, a gente tem uma rede social profissional que consegue colocar muitas informações interessantes ali dentro. Né? Então, a gente tem que ter um caminho traçado, tem que ter um objetivo a seguir. Né? E como profissional, ou ainda como estudante, você já pode começar a fazer cursos de capacitação, vai aprimorando. A área, por exemplo, eu já tinha a citologia vista,
Então, eu já busquei, dentro da minha graduação, já fazer uma disciplina extra para aprimorar a minha psicologia. Eu ainda como estudante. Massa. Quais os mitos e equívocos que você encontra no seu dia a dia? Não vou dizer que seriam equívocos, mas tem muitos, temos muitos profissionais, né, sem trabalhar. Sem trabalhar. E muitos ainda, infelizmente, esperam a oportunidade cair do céu. Espera. Espera. Então, busque a oportunidade, corra atrás, invente, se inove, porque as oportunidades vão bater até a sua porta. No lugar de você correr atrás delas. Agora você esperar ela cair do céu. Então, você busque, né, melhorar o seu conhecimento, né? Mostre que quem não é visto não é lembrado. Mostre quem é você, né? Que no lugar de você correr atrás das oportunidades, as oportunidades vão bater a sua porta. E como é a rotina de trabalhar com a citopatologia? Uma curiosidade assim minha. A citopatologia, ela meio que é bem abrangente, né? Sim. Sim, de um modo geral. Quais áreas você acha que são assim, as mais populares dentro da citopatologia? Tem assim, esse negócio de, essa área aqui é mais procurada, essa é menos, essa é mais conhecida. Bem, nós temos hoje muitos profissionais, como eu sou professora também da pós-graduação de psicologia, né, nós temos aí muitos profissionais bons, né, atuando na área de citologia cervical, que é a citologia para o câncer de colo do útero. Mas ainda temos um pouco mais de escassez na citologia mamária, na É importante citologia também, né? da tireoide, né? Então, por exemplo, aqui na nossa região, que eu conheço, não conheço. Então, assim, não, mas já fica a dica para vocês, por exemplo, que estão começando, aqueles que já estão já próximos de concluir, né? Então, eu buscar fazer um estudo de campo, ver o que na minha região está precisando. É importante, né? Legal, mas como é a demanda do trabalho? Existe muita demanda para pouca gente? Como é o mercado de psicologia? Tá. Nós temos muitos profissionais, tanto da área biomédica, da área, outras áreas também, que também trabalham com astrologia, como a área farmacêutica e médica, né? E nós temos excelentes profissionais. Porém, infelizmente, não temos um bom, não é reconhecimento, mas é a questão financeira mesmo, né? Não é bem valorizada. Então, a gente tem todo o processo de estudo, de capacitação, de melhorar o conhecimento, de curso de atualização, né, para ter uma baixa remuneração com relação às análises propriamente ditas da lâmina de citologia. Então, acaba sendo um pouco desvalorizado por isso. Na verdade, estou falando de forma mais ampliada, tá? Não só o biomédico. Veja que, se você for puxar quanto que um citologista está lendo uma lâmina, você vai ver o valor. Então, é um citologista, tanto para qualquer área que for, tá? É diferente de de um histopatologista que vai fazer o estudo de peça, as análises de uma histopatologia, mas a gente costuma dizer biópsias, né? Então, ele tem um valor diferencial. Lógico que eu estou falando de peças, mas o valor da citologia, ele é um valor desvalorizado para o profissional, independente de qual seja o profissional, não só para o biomédico.
Mas, assim, o conhecimento, a área, o estudo da citologia é fantástico. É magnífico. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por citologia. Então, todos os dias eu leio livros de citologia. Mas, para a gente trabalhar no setor privado, como eu mesma, eu faço as minhas análises, né? Então, eu consigo ter... Não, para mim, não sai aquele puxozinho baixo, digamos assim. Por quê? Porque eu coleto minhas lâminas, eu faço as minhas coletas das minhas clientes, né? E eu faço a leitura. Eu tenho técnicas que me ajudam no processo de coloração, né? Que elas são treinadas por mim, a fazer todo o processo de coloração. Então, eu mesma faço a minha coleta, minha técnica, ela faz a coloração e eu faço a leitura da lâmina. Então, para mim, eu não tenho essa questão de desvalorização no precinho, como eu falei para você, né? Por exemplo, como o SUS, por exemplo, oferece. Porque aí, como eu mesmo já faço como eu trabalho diretamente dentro do laboratório, o laboratório é meu, então, para mim já compensa. Diferentemente de um outro profissional que vai precisar se deslocar para dentro de uma clínica, não é dele, às vezes para um setor público, né? E por isso que acaba tendo essa questão de desvalorização. Antes da gente encerrar o nosso podcast, temos mais uma pergunta, eu acho, né? Temos. Como você avalia a importância da interdisciplinaridade na solução de desafios complexos na análise clínica? Bem, são várias interdisciplinares, você quer dizer várias né, atuações ali dentro das análises clínicas, né? Sim. É importante a gente ter um conhecimento, um pouco de conhecimento de cada área, dependendo do que você for atuar, por exemplo. Vou citar o meu exemplo, tá? Eu, dentro do meu trabalho, a minha rotina, eu trabalho com farmacologia, bioquímica, imunorápidos, uroanálise, patologia, citologia, né? Então, eu preciso ter, pelo menos, um bom conhecimento de cada campo, né? Para eu saber aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu estou eliminando. Né? E o que você concluiu mais? Desafios. Né? Os desafios realmente são muitos. Né? São muitos. A gente precisa ter um tempo disponível para isso. Nós vamos ter o nosso tempo mais voltado para isso. Além do nosso tempo, nós precisamos ter disponibilidade de buscar mais conhecimento fora para agregar no nosso dia a dia, né? E ter uma equipe muito boa, nos preparada para nos auxiliar, né, na nossa rotina. Muito obrigada, doutora, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por responder nossas perguntas. Eu acho que a gente meio que acabou se atrapalhando. Mas foi uma honra ter a senhora aqui com a gente. E seja sempre bem-vinda aqui no nosso podcast, viu? Muito obrigada. A gente agradece a honra de ter a senhora aqui. Eu que agradeço o convite e fico à disposição para quando precisar novamente, tá? Pode me procurar. Muito obrigada e foi um prazer. Foi um prazer, doutora. Prazer. Obrigada.